Graça e paz, amém? Glória a Deus. Queria compartilhar um pensamento com vocês, uma palavra, um breve, um breve relato, né? Esse é uma palavra que queima muito tempo no meu coração. Nós da igreja, normalmente olhamos a Bíblia e temos muitos exemplos, né? Muitas comparações, analogias, para falar das situações do nosso dia a dia, né? Alguém aí chuta qual que é a analogia, eu acho, né? Eu vou falar do que eu penso em relação a isso. Quem que melhor representa a vida de uma ovelha na Bíblia? Ovelha que eu falo somos nós, crente, do dia a dia. Alguém chuta aí quem que você acha que é o personagem bíblico que mais parece conosco? Ninguém? Nunca pararam para pensar? Vocês nunca pararam? Eu fico pensando sobre isso. Quem que é a ovelha? Quem que é o personagem que mais parece a igreja hoje, assim? A gente tem exemplo, por exemplo, o tabernáculo era o exemplo da presença de Deus, né? A manifestação da presença de Deus. Depois veio o templo e o Santo do Santo é a representação da presença de Deus. Aí você vai pegando do Velho Testamento. Esse dia eu estava lendo sobre o caminho de Emaús. Queridos, você já parou para pensar que no caminho de Emaús Jesus leu a Bíblia da época, né? Para aqueles discípulos, ele leu de Gênesis até os profetas que tinham, e ele estava falando sobre ele através da palavra de Deus. Isso que está escrito na Bíblia, está dizendo assim: eu fui mostrando de Moisés, fui mostrando em toda parte o que falava a respeito daquele que morreu na cruz e ressuscitou. Então, a Bíblia é cheio de exemplos e analogias e comparações. A gente gosta de escatologia, a gente gosta de ficar olhando a Bíblia e falando assim: nossa, o que está acontecendo hoje? Parece que a Bíblia está dizendo assim. No que você se encaixa como ovelha? O que se parece com você? Mistério, né? Ninguém falou, fiquei percebendo todo mundo: eu quero falar, é fulano, é ciclano. Ninguém. Por que eu estou falando isso, querido? Porque viver Cristo, apesar de ser algo maravilhoso, e se você for parecido comigo, não é um negócio muito fácil. Começa porque a primícia de viver Cristo é negue-se a si mesmo. E querido, a primícia de negue-se a si mesmo talvez seja a primícia que mais confronta a humanidade. Porque a maioria das religiões que você fora do cristianismo, ele tem um cunho humanista. Ele tem um cunho de dizer assim: olha, você foi criado para brilhar, você é o centro do universo, você é o raio de luz que brilha. Aí vem um Deus e fala assim: você é filho amado, mas para você ser filho amado, essa natureza que está em você tem que morrer. Aí você falou, faz aquele biquinho, né? Mas eu tenho que morrer, né? Querido, a primícia do evangelho é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas entre essa negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, existe uma vida que a gente tem que viver. Existe um trânsito que inventaram o tal da preferência e de quem tem que esperar. Existem os carros que inventaram a seta, quando não dão, aquilo vem no nosso coração. Existe o restinho da Coca-Cola entre os irmãos. Quem nunca mediu o restinho da Coca-Cola no copo? E ai, se tivesse 1 milímetro a mais. Esse dia eu vi uma piadinha dizendo bem simples: eu faço tudo pelo meu irmão, menos lavar a louça. Você arruma briga com meio mundo por causa da sua família. Mas na hora de olhar para a louça e falar tem que lavar no lugar dele, aí a revolta vem. Aí o velho homem sai para fora e você grita. Por quê, querido? Porque somos humanos. Faz parte da nossa natureza humana se rebelar. Tá certo isso? Não tá certo. Mas o pecado lá no Éden, quando Adão e Eva caíram,
O pecado foi introduzido em nós de um jeito que está enraizado na nossa carne. E às vezes a gente está aqui na igreja, olhando um para o outro, né? E direto tem essa frase no Instagram, nos reels do Instagram. Ah, Deus, eu quero amar as pessoas, o problema é o meu próximo. Não é assim? A gente tem muitas desculpas para soltar o velho homem para fora. Só que normalmente nessa frase não está escrito próximo embaixo, né? By próximo. Porque todo mundo é próximo de alguém. Todo mundo é gente boa para alguém, mas é um chato para outro. Todo mundo tem defeito que não agrada uma pessoa, mas agrada a outra. Somos os próximos. E às vezes a gente só quer cobrar do próximo, mas não queremos ser o próximo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque viver Cristo é isso, querido. É ser o próximo. Mas quando você se coloca no lugar, a compaixão de Cristo tem que bater no seu coração e ele tem que lembrar. Ele falou assim, ame o seu próximo. E eu sempre me coloco nesse lugar. E se eu não me colocar nesse lugar de próximo, quando o pastor Caio vem falar comigo e eu ataco o pastor Caio, e achando que o pastor Caio tinha que ser isso, que tinha que ser aquilo, tinha que fazer desse jeito, eu estou me colocando numa posição melhor que ele. Essa é a vida cristã. Se você for diferente, querido, parabéns para você, mas isso está dentro do meu coração. Acontece dentro de mim. Ah, não pode murmurar, querido. Quem nunca murmurou? Quem nunca reclamou de uma situação? Quem nunca estava no trabalho lá e a coisa não está acontecendo como deveria, e você está ali por dentro remexendo e falando, não vou falar, mas fala dentro. Querido, faz parte de ser. Por que eu estou fazendo essa introdução meia triste? Mas não é triste, querido. Sabe por quê? Porque Jesus te amou assim. Às vezes a gente faz uma alegoria de um crente perfeito. E se você souber o que é uma alegoria, sabe carro alegórico? É fazer um enfeite desnecessário. Um carro alegórico é aquele que chama a atenção, que se maqueia. Mas quando você vai olhar no fundo dele, não passa de uma caixa de madeira sendo empurrado. A gente tem que viver Cristo, quem somos de verdade. Porque Cristo fez isso com seus discípulos. E aí, para me dizer para você quem que eu acho que mais parece, porque eu acho que talvez você tenha uma opinião diferente. O que mais parece conosco é o tal do Pedro. Por que o Pedro parece com a igreja? Porque o que eu quero falar hoje sobre... Porque o Pedro é o exemplo claro do que ser igreja. Porque o Pedro é o cara que não se conformava, que brigava com os outros, que não ouvia a orientação do Senhor, fazia do jeito dele. Pelo menos para mim, só dessa frase quase se encaixou todas. E eu fui listando, pelo menos, Pedro teve 14, entre os evangelhos, 14 episódios no Novo Testamento com o Senhor Jesus. Assim, diretamente com ele, diretamente que tem a ver com ele. E eu vou listando aqui, a gente vai conversando sobre eles até chegar no final. Mas, pra gente, só isso aqui, como todo mundo aqui já é da igreja, para chegar a Pedro, a gente tem que simplesmente ouvir um chamado. E eu creio que aqui todo mundo ouviu um chamado do Senhor. Eu creio que todo mundo, lá em Romanos 10, 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo, querido. Se você confessou verdadeiramente que Jesus é o Senhor e crê que Ele ressuscitou, querido, você já está no reino. Mas é verdadeiro, tá? Isso aí não é só filosofia. Porque existe uma filosofia, existe um Jesus cultural. Existe um Jesus pop. Eu estou dizendo conversão, estou dizendo a pessoa que entendeu isso, entende aquilo que eu comecei. Negue-se a si mesmo e tome sua cruz. Arrependam-se. O caminho do arrependimento começa aqui. Confessar com a boca Jesus Cristo. Ele é o seu Senhor e entender que Ele ressuscitou. E por que eu estou dizendo isso? Porque o primeiro impacto que o Pedro teve com o Senhor Jesus, ele estava um dia pescando e ele estava voltando da pesca. Eu vou dar referência aqui. É Lucas 5, do 1 ao 11. Tá? Aí, se você quiser anotar,
Ele estava voltando de uma pesca. E aí Jesus falou assim: ei, posso subir no seu barco para pregar para a multidão? E tinha uma multidão acompanhando. Tem várias versões ali da chamada de Jesus, uns no relato. Mas em Lucas diz que ele subiu no barco e foi pregar para as pessoas. E eu era o barco de Pedro. Terminando a pregação, ele falou assim: fora do horário, já tinha pescado. Vamos pescar mais um pouco? Aí ele levou o barco para o fundo. E nessa de levar lá em Lucas 5:5, aí começa o ministério do Pedro na igreja, né? Então, lá no Lucas 5:5. Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque tu quem está dizendo isso, eu vou lançar a rede. Querido, quantas vezes você fez algo só porque a Bíblia está dizendo que você tinha que fazer? Pedro estava ali e falou assim: olha, eu já fiz tudo que era a minha parte. Mas se você está falando, eu vou jogar. E se você continuar lendo, você vai perceber que a rede veio cheia. Só que nem sempre, esse é um processo de todo crente. Todo mundo às vezes fala assim: olha, eu tenho que perdoar mesmo? Tem que. Mas o senhor está falando, eu vou perdoar. Não é assim? Eu tenho que amar fulano, mas é porque a Bíblia está falando. E Pedro tinha essa característica. Ele encontrou Jesus vai chamar ele para ser discípulo. E ele já começa com uma dessa. Assim: eu não acredito que vai dar certo não, mas já que o senhor está falando, eu vou jogar. Quantas vezes a gente fez isso, querido? Pelo menos eu fiz muitas vezes no meu período de cristão aí, desses anos rodados, desses quilômetros rodados. Deus, será? Será que vai? Será que vai dar certo? Todas as vezes eu faço isso direto, mas nunca dá certo. E às vezes vem a palavra de Deus e nos confronta e a gente está assim: eu vou fazer porque está escrito na Bíblia. Faz parte ser igreja, querido, faz parte. E lembrando, quem estava falando com ele, nada mais, nada menos que era o Senhor Jesus. E mesmo assim ele estava desconfiando que não ia dar certo. Já que o Senhor falou, eu vou lançar. Segundo o encontro que ele teve, depois de ser discípulo, ele curou a sogra dele. Querido, quantas vezes as nossas orações é só pelos nossos? É só... E assim, se você ler lá, não foi Pedro que foi pedir para Jesus para curar a sogra, tá? Mas os outros falaram assim: o seu discípulo está andando com você, a sogra dele está doente. Foram falar para Jesus e Jesus foi lá em compaixão. Mas, né? Quantas vezes nós queremos só os nossos na bênção de Deus? As nossas orações só alcançam quem o nosso coração alcança. Se você não sente assim, querido, tá tudo bem. Eu tô falando isso de mim, tá? Se encaixar em você, beleza. Mas Jesus foi lá e curou a sogra, mas curou a sogra de um monte de gente. Não foi só dele, tá? Então, Jesus não prefere a sogra só de Pedro. Ele curou um monte de pessoas. Não é essa a questão. Não é o poder de Deus, não é quem ele curou. Mas eu queria chamar sua atenção que às vezes a gente acha que porque fazemos esse tipo de oração, somos menos crentes, querido. Não somos. Tem hora que o nosso coração quer os nossos mais perto. Quer que a cura alcance os nossos filhos. Quer a cura os nossos pais, os nossos avós, os nossos amigos. E faz parte de ser cristão. Aí vem o emblemático. Pedro anda sobre as águas. E essa... Danilo, não tem nada para falar? Tem, querido. Não foi o Senhor Jesus que chamou ele para descer. Ele foi porque ele duvidou que era o Senhor Jesus na água. Quantas vezes nós estamos pedindo um milagre porque duvidamos que é Ele que está aparecendo na nossa frente? Porque estavam no meio de uma tempestade, estavam uma tormenta, aí aparece todo mundo: nossa, é um fantasma. E chama a assombração. Aí o Senhor Jesus fala: não, sou eu. Tô aqui. Aí Pedro: se é tu, faça eu andar. Não é assim que ele fala? Querido, quantas vezes eu tive que fazer esse tipo de comentário com Deus? Deus, se é você mesmo nessa situação,
Faça acontecer. Faça acontecer. Só que, entre várias aplicações que a gente pode fazer desse texto, querido, quando a iniciativa é só nossa, a gente afunda. Precisamos de Jesus para nos levantar. Não é que Deus vai nos abandonar porque estamos duvidando, mas Ele vai deixar a gente perceber que Ele está cuidando da gente no final. Mesmo que a iniciativa seja nossa. E foi o que Pedro viveu. E se você quiser ler lá, está lá em Mateus 14, do 22 a 33. E querido, quando eu olho para esse texto, eu olho um homem de fé para andar sobre as águas. Se é tu mesmo, faça andar sobre as águas. Querido, eu não sei se eu teria coragem. Eu acho que eu estava mais para os outros discípulos, ficar lá no barco. Né? Quem não sabe nadar, então, mas o Pedro era um pescador. Provavelmente ele sabia nadar, né? Falei, se der errado, se for um fantasma, eu nado. Mas estava uma tempestade também, então. Mas pensa bem, querido, quantas vezes a gente está numa tempestade da vida e o Senhor Jesus está do nosso lado. E a gente pensa que talvez não seja Ele. Eu preciso de uma prova. E para Pedro saber que Jesus era quem disse que era, ele precisava andar sobre as águas. Quantas vezes a nossa fé foi pequena o suficiente para acreditar que o Senhor está no controle, no meio da tempestade? E a gente pede provas, a gente pede provas. Aí a próxima é quando o Senhor Jesus pergunta para Pedro, que está lá em Mateus 16, 13 e 20, quem que por aí estão dizendo que eu sou? Aí Pedro, cheio do Espírito, fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para ele assim, ei, não foi você que disse, foi o Espírito Santo. Querido, e quando a gente tem essas experiências também é maravilhoso. Quando o nosso eu some e vem o Espírito Santo e nos usa para falar aquilo que é real, aquilo que é verdade, aquilo que está lá no céu, aquilo que é realidade no céu. E Pedro viveu isso. E Pedro passou por esse processo, querido, porque ele olhou para Jesus e falou assim, e Jesus olhou para ele e falou assim, não é você, Pedro, que está falando. E quantas vezes você foi surpreendido pelo Espírito Santo e falou algo que abalou uma vida porque o Espírito Santo bateu no coração dela e falou, ei, está na hora de vir para Cristo. E você fala assim, uau, por que eu falei isso? Eu nem sei por que eu falei. Aí eu sempre penso nesse texto. Não foi você que disse, mas foi o Espírito Santo através de você. Querido, viver como igreja é ter esses momentos que o Espírito Santo nos usa. O Espírito Santo fala através de nós. E Pedro também teve esse momento. Outra situação que eu encontro está lá em Mateus 16, 21 a 23. Esse eu vou ler, né? Esse é mais... Deixa eu ver se... Põe aí, Estevão, para mim. Mateus 21. Mateus 16, 21 a 23. Naquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos. Quem era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis, mas nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Do mestre da lei seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse, afasta de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considere as coisas apenas do ponto de vista humano e não a perspectiva de Deus. Querido, e quando a gente quer interferir no processo de Deus? Você nunca tentou interferir no processo de Deus? Você nunca tentou intervir naquilo que não era para você intervir? Jesus estava dizendo assim, ó, eu vou ter que ser preso, eu vou morrer. E Jesus estava falando isso para os discípulos há 3 anos, querido. E Pedro ouvia isso direto de Jesus, era a pregação de Jesus. Meu ministério era morrer. Jesus falava, o Filho do Homem vai morrer, mas ele vai ressuscitar. E Pedro falou assim, opa, Jesus, eu não vou deixar acontecer. Vamos parar com isso? Vamos continuar?
Quantas vezes, querido, a gente tenta intervir naquilo que é o processo de Deus? Quantas vezes a gente está desviando e tentando tirar o processo e falando para as pessoas, não precisa ser assim, não precisa se arrepender não, sabe? Existe uma cultura de tentar desviar o arrependa-se. Morre para si mesmo. Tem um quesinho nesse mundo. Mas de vez em quando a gente é esse agente na vida de outras pessoas. Perdão. Até mesmo para nós. De vez em quando Deus fala, não vá. E para você, e você vai. E fala assim, Deus, não preciso, né? Dá para ir. E a gente quer fazer igual o Pedro. Falar para Jesus. Você não vai na cruz, não. Vamos parar com isso, Jesus. Não sei você, querido, mas toda vez eu tô falando isso, mas eu tô lembrando de coisas que eu já fiz. Quando eu fui escrever essa ministração, e ela está escrita há muito tempo é um processo de construção. Querido, eu fui lembrando das minhas situações, sabe? E às vezes a gente fala assim, poxa, o processo é tão legal, querido. Não é bom o processo. O processo não é legal, querido. E às vezes a gente quer abortar o processo de Deus na nossa vida, porque nem sempre é tão... Eu fico brincando no meu serviço. A vida não é um moranguinho com leite condensado. Nem sempre é, querido. Nem sempre é. Nem sempre é fácil morrer para si mesmo. Nem sempre é fácil perdoar as pessoas. Nem sempre é fácil se olhar no espelho e falar assim, eu preciso mudar. Eu preciso morrer para mim mesmo. Eu preciso tomar a minha cruz. Eu preciso me crucificar com Cristo Jesus. E a gente fica como Pedro, falando para Jesus, Jesus, será que precisa de tudo isso mesmo? Não, Jesus, vamos ser só um preguinho na mão, vamos tentar amenizar aqui a situação. E faz parte, querido, de viver igreja, faz parte, a gente passa por esse processo, a gente vive esse processo dia a dia como crente, como cristão, como alguém que quer ser um pequeno Cristo. Aquele que quer ser uma cópia de Cristo, querido, a gente vai passar por esse processo. E os discípulos, querido, e só para dizer para você, os discípulos, eles passaram por esse processo. Todos eles, inclusive Judas. Todos ouviram da fonte, todos ouviram de Jesus. Sabe, o mesmo que a mulher do fluxo de sangue tocou na orla e foi curada instantaneamente, o mesmo Jesus que deu uma ordem e a menina foi curada lá na casa. O mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro estava falando com Pedro e Pedro estava duvidando dele. Andava com ele, ele via os milagres com os olhos dele. E aí a gente chega na nossa época achando que os nossos olhos não nos enganam. Que a nossa consciência humana não nos engana. Se andando com Jesus, Pedro estava sendo enganado por ele mesmo. Por isso que a palavra de Deus, querido, e conhecer a palavra de Deus, ler, fazer as devocionais, orar, fazer jejum, fazer todas as práticas espirituais, querido, nos aproxima mais e mais e mais do quem é o Senhor Jesus e o que devemos viver e aguentar. Tem um versículo que eu não gosto dele. Fala bem claro. Quando ele fala assim, essa leve e momentânea tribulação resultará num peso de glória. Eu só não sei onde que está o leve e momentânea. Mas diz que vai resultar. E eu acredito que vá. Só que quando você está no meio dessa leve, você fala assim, meu Deus do céu, é leve isso? Então, querido, a gente tem que olhar para Pedro e falar assim, poxa, parece que ele parece com a gente. Não parece que ele está... Não sei se está encaixando. Não, parece que ele foi colocado na Bíblia como um exemplo para nós dizer, ei, para viver Cristo, olha Pedro aqui, ó. Eu vou deixar a história de Pedro para vocês não se esquecer que é possível chegar até o fim. Amém? A próxima é o extraordinário, que é lá na transfiguração, no monte da transfiguração. Ele viu ali os profetas, ele viu a glória, ele viu a glória de Deus. Ele estava lá, querido. E quando acontece isso, a gente fica maravilhado, né? Não sei se as suas experiências com Deus, mas eu quando eu me converti, eu não sei o que acontece, né? A benção caía na minha direita e na minha esquerda, mas eu nunca via nada. Sempre eu estava ali, Deus, e agora? O que acontece? Um não falava em língua, do meu lado começava a falar em língua. O outro falou, nossa, eu fui curado. E eu com dor, falei, não dá, né?
Oh, Deus. Aí falei, Deus, ele tem os seus, cada um tem os seus métodos que Deus trabalha. Querido, olha, se tem 10 pessoas numa sala, tem 9 palavras proféticas, eu sou escolhido a não ouvir a palavra profética. Eu não sei porquê, mas isso acontece comigo com uma certa frequência. Mas eu entendo, tá? Eu entendo. Hoje eu entendo por causa do processo profético. Faz parte do ministério profético, né? Deus tem o jeito de nos ensinar. Mas por muito tempo eu fiquei, oh Deus, poxa vida, vou nos lugares, vou nos congressos, vou nos pastores. O pastor, sabe quando tá orando na frente? O pastor ora aqui, vai orando, aí ele olha para mim e pula. Falei, poxa vida, eu tava aqui, ó, eu tava aqui. Eu era aqui, ó, eu tava aqui. Falei, aí eu ficava olhando, falei assim, e agora? Eu fico aqui, eu vou sentar? Até um dia, querido, eu estava lá em Maringá, num congresso, e o pastor lá o pai do Cris Batisson, o Eliseu, ele estava ministrando algo lá, e eu já nem lembro mais da palavra. E eu estava lá no meu cantinho, bonitinho. Cara, ele chegou em mim e foi orar por mim. E ele só falou uma palavra, falou assim, ó, Deus vai te encher um dia e vai derramar na sua direita e na sua esquerda. Eu falei, Deus, eu queria tanto, mas sempre cai da minha direita e da minha esquerda. E acontece com uma certa frequência. E querido, eu entendi o processo de Deus. Eu entendi o processo. Às vezes eu vou estar lá mais para abençoar as pessoas. E por isso que meu coração é de servo. Eu descobri que eu servindo as pessoas, a bênção de Deus cai na minha direita e na minha esquerda. Não precisa ser através das minhas mãos. Pode ser através de outras mãos. Mas eu servindo no ambiente, a bênção vai chegar na minha direita e na minha esquerda. Isso foi o que Deus falou comigo. E esse é o meu processo, querido. Mas Pedro, ele viu, ele queria montar um altar, dizendo, nossa, eu estou vendo Elias, eu estou vendo aqui os profetas. Querido, ele viu a glória, ele viu Jesus na transfiguração, ele viu talvez a imagem de Jesus na glória, querido, e ele estava lá. Teve a oportunidade de estar lá, querido, e às vezes a gente está como igreja, e vai ter um dia, querido, e eu convido a você a querer esse dia, de você experimentar essa glória. Queira, querido, queira. Na terça-feira a gente estava orando, a palavra de Deus diz assim que não é para nós nos embriagarmos com vinho, mas ser cheio do Espírito, querido. E ela está dizendo que eu e você temos que desejar ser cheio do Espírito. Lógico que Pedro, ele não precisava fazer muita coisa, porque ele estava com Deus encarnado. Mas eu e você, querido, temos que buscar isso todos os dias. Temos que desejar ser cheio do Espírito. Para viver essas experiências, querido. E eu não estou dizendo que a gente precisa aqui, Jesus aparecer aqui na minha frente. Eu estou dizendo que no seu dia, nas 24 horas do seu dia, lá no seu trabalho, você tem que ver a glória de Deus se manifestar. Você tem que ver o poder de Deus se manifestar através da sua família. E não é brigando com quem não é crente, querido. É abençoando aqueles que ainda não conheceram Jesus. Porque você é o semeador, aquele que lança a semente das boas novas na vida dessas pessoas. Isso é ver o milagre de Deus acontecendo. Isso é ver dobrar o mundo, dobrar o pecado e dizer, ei, existe vida onde há morte. É transformar o vale de ossos secos em vida. Isso é milagre, querido. Isso é milagre. Quando a gente traz Jesus para dentro dos nossos relacionamentos, a gente está vendo a transformação. A gente está vendo o milagre acontecer. A gente está vendo o poder de Deus. A gente está vendo a glória de Deus se manifestar. É muito legal, querido. É muito legal ver a glória de Deus se manifestar num culto de domingo. É legal. É melhor. A cura, as pessoas sendo curadas, uma pessoa de cadeira de roda andando, querido. Mas o mais legal, querido, é que se as pessoas encontrarem Jesus. Porque eu posso ser uma pessoa aleijada a vida toda em Cristo Jesus, do que ser alguém que anda e que corre uma maratona indo para o inferno. O poder de Deus, querida, o que Jesus fez Pedro viver eu estou mostrando o meu poder para você. E você vai manifestar esse poder. E lá na frente eu vou falar, ele manifestou, querida, ele curou. Ele transformou vida, ele cuidou da igreja. Mas isso aqui ele estava no processo ainda, tá?
Aí vem a pergunta que eu acho que mais parece conosco, né? Pedro foi perguntar para Jesus: Ei, Jesus, eu preciso perdoar quantas vezes? Mas Jesus não conhece fulano, né? Não é assim que a gente... Lógico que conhece, querido. Lógico que ele conhece. Sabe aquela pessoa que te irrita, querido? Eu vou confessar um problema que eu tenho agora para você. Eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. Então, se você for no meu trabalho, quem já foi no meu trabalho vai ver que minha mesa é um pouco bagunçada. Mas não é... Deixa eu explicar, né? Eu sou um TDAH e eu preciso da minha bagunça para me organizar, tá? Então, faz parte da minha rotina. Mas eu sou conhecido como uma pessoa que dá boas ideias. Que conhece, assim, lá no âmbito do meu trabalho, tá? Então, assim, vamos sentar, vamos planejar fazer... Por exemplo, não teve um mutirão de ortopedia? Fui eu que fiz, eu que criei. Entendeu? Mas minha mesa continua bagunçada. Eu não gosto muito de falar do meu trabalho, mas assim, é por causa que assim, meu trabalho é administrativo e eu trabalho diretamente. Então tem muita coisa que acontece que são decisões que eu contribuí muito. Mas eu tô lá para contribuir, é meu trabalho, tá? Então não é nada grande, eu ganho meu salário para isso e tá tudo certo. Eu só tô dizendo para vocês que às vezes a gente... Só que eu sento de um lado de uma pessoa que tem toque em arrumação. É bem literalmente do lado, assim, eu sento aqui, aí tem a minha mesa em L, assim, ó. A mesa dela é em L, assim. Não tem nada de divisão. Aí você vê as canetinhas dela tudo arrumadinha, né? Você vê os papéis tudo quadradinho. Aí ela olha assim pra dentro, tá na hora de você arrumar sua mesa. Eu falo assim, eu sou a cura pro seu problema. E querido, por que eu quero falar isso? Tem irmãos que é a cura pela nossa ranzinza. Tem pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos curar da falta de perdão. Que eles vão levar ao limite dos 70 vezes 7. Eles vão levar no limite, mas Deus sabe por que ele está te levando no limite. Você acha que por que Pedro estava perguntando para Jesus? Ô Jesus, quantas vezes eu tenho... Você acha que Pedro não estava falando? Tomara que Jesus fala 2. Fala 3, Jesus. Fala 3. Depois eu posso bater. Querido, quantas vezes nas minhas orações eu falo assim, Deus, será mesmo que eu tenho que perdoar essa pessoa? Querido, não é orgulho, mas faz parte do processo, faz parte de ser cristão. Porque lembra lá que eu falei que o pecado habita na nossa carne e ela vai lutar contra o nosso espírito até o dia que Jesus nos levar. Isso está lá em Gálatas. O nosso espírito luta contra a nossa carne o tempo todo, querido. E essa batalha de perdoa, de ama, que eu vou servir, querido, todos os dias a gente tem que batalhar. E Pedro estava demonstrando que essa pergunta com o Senhor Jesus é justamente isso. Eu tenho que perdoar essa galera toda aí, Jesus? E Jesus falou, claro, Pedro, perdoa 70 vezes 7. Aí tem uma teologia, né? Daí você vai estudar. Daí uns falam assim, não, 70 vezes 7, não. É 70 vezes 7 por tipo de pecado. Então aumenta ainda a conta. Se ele foi só incomodar, se ele mentiu, é 70 vezes 7. Agora, se ele chutou a canela, é mais 70 vezes 7. Querido, aí é a imaginação, aí é o pensamento. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo, ei, se você quer limitar o seu perdão, eu não estou limitando meu perdão por você, Pedro. Você está caminhando comigo, você está pisando na bola, você está indo, mas eu não estou limitando. E quando eu tenho convicção, toda vez que o Senhor Jesus abria a boca, os discípulos fechavam a boca e falavam assim, ele está falando da gente. Ele está falando para a gente. Porque todas as vezes que ele fala uma parábola, ele chamava, ei, vem cá. Chamava no cantinho, deixa eu explicar para vocês por que eu estou falando isso. Ele ensinava os discípulos a entender o que ele estava dizendo. Teve também a oportunidade de pagar os impostos, né? Então, quem às vezes está ali esperando um milagre, né? Jesus, veio o cobrador de impostos, Jesus falou assim, e agora? Jesus falou assim, Pedro, lança ali a vara ali, joga a vara. Aí o primeiro peixe que você pegar, abre a boca, vai ter 4 moedinhas, já dá, paga o imposto. Querido, você já viveu um milagre de Deus na sua vida? Que Deus providenciou aquilo que você nem esperava?
e Pedro tinha que pagar o imposto ali na hora. E eu acho que os cobradores de imposto não é igual a Receita Federal, que você parcela em 24 vezes depois que não pagou, não. Naquela época, acho que era mais para preso mesmo na hora e chamar os romanos e levar. E sabe a provisão de Deus? Querido, ele viu a provisão de Deus, ele jogou um peixe. Qual é a probabilidade de você jogar e pegar um peixe e ainda ter a quantidade do dinheiro dentro da boca? É um milagre. É a provisão de Deus. Vivemos a provisão de Deus. Vivemos o cuidado de Deus. Aí vem o Pedro machão, né? Foram prender Jesus, ele estava lá, aí ele tirou a espada e cortou a orelha. Querido, quantas vezes a gente está usando as armas erradas? Quantas vezes a gente pega na espada para atacar quem Jesus não nos mandou atacar? Para ferir pessoas que não é na nossa competência ferir, querido. Aquele soldado estava cumprindo o propósito dele de levar o Senhor Jesus preso. E Pedro, lembra lá que Jesus já repreendeu ele sobre Satanás, ele sabia que Jesus ia ser preso, porque teve a última ceia, e Jesus também enfatizou que o Filho do Homem seria preso, e ele queria ainda bater nos homens. Quantas vezes a gente está brigando com aquilo que é desnecessário a gente brigar, que faz parte daquilo que Deus está fazendo, querido. Tem pessoas que nós ferimos, que era para a gente estar curando elas. E foi o que o Senhor Jesus fez. Opa, pera aí, Pedro. Pegou a orelha, colocou no lugar. Eu fico imaginando o soldado parado, segurando a orelha na mão, olhando para Jesus e os outros levando Jesus. Tem alguns historiadores que dizem que esse soldado se converteu. Acho que é justo, né? A orelha estava no chão e depois curou. Eu acho que esse é Deus mesmo, né? Mas, querido, quantas vezes a gente está como Pedro, armado, tentando ferir, pensando que aquela pessoa tem o poder de destruir a obra de Deus, pensando que aquela pessoa tem poder de ofender ao Senhor. Querido, se tem uma coisa que Deus não é uma criança mimada que se ofende por qualquer um. Querido, não precisamos. Deus não tem medo do comunismo, por exemplo. Deus não tem medo do comunismo. Sabe por quê? Porque o comunismo é humano e o nosso Deus é espiritual. Não precisamos pegar a espada e matar os comunistas. Sabe por quê, querido? Porque Deus não se ofende com eles. Deus não se ofende. Sabe por quê? Porque o comunismo é menor do que o nosso Senhor. Serve também para o capitalismo, serve para quem é macumbeiro, para quem é o que for, querido. Quem é satanista, quem é ateu, para de atacar as pessoas. Para de pegar a espada para cortar as pessoas, pensando que elas estão ofendendo a Deus, elas só estão ofendendo você. E o Senhor Jesus ainda é, assim, eu tenho a certeza, é mais fácil o Senhor Jesus curar ela do que você. E o Pedro estava lá com a espada na mão, tentando furar, Querido, e era o propósito de Jesus, era a cruz. Se não fosse por esse processo de prisão, Jesus não ia para a cruz, querido. Ele precisava passar, ele precisava ter o beijo do Judas, ele precisava passar por todo esse processo. E talvez acho que o que mais dói no meu coração é quando esse é o 11, tá? 11º. Quando Pedro nega Jesus. Quantas vezes, querida, a gente fala, não, Jesus, eu aguento firme, eu sou bom. Não vou te negar. Não vou fazer. Não vou ser. Eu vou aguentar. Tá lá 10 minutos depois, você fazendo tudo ao contrário do que você orou para Deus. Pedro estava numa mesa, tomou no mesmo cálice, comeu o mesmo pão que Jesus, dizendo, Jesus, eu não te nego. Os outros aqui, ó, esses podem, mas eu, não. E ele negou, querido. E ele negou. E ele não resistiu à sua humanidade. Ele não resistiu ao medo, querido. Ah, mas é de vida e morte. Querido, e se eu e você for exposto ao medo e à morte, você negaria Jesus?
Talvez eu negaria, querido. Não sei, eu nunca passei por isso. Eu nunca fui exposto a isso, negue a Jesus ou morra. Nunca fui, eu não sei o que eu faria. Eu espero que não. Eu espero que não. Eu espero que eu tenha fé suficiente para falar, eu prefiro morrer. Mas Pedro não aguentou, querido. Quantas vezes nós sucumbimos à opinião dos outros, à opinião desse mundo, à circunstância, e negamos o Senhor Jesus. E sabe qual que é a negação que eu acho que mais eu faço? É quando eu decido matar uma pessoa dentro do meu coração. Quando eu decido não perdoar uma pessoa. Quando eu decido não amar uma pessoa como Jesus me amou. Quando eu não perdoo alguém como Jesus me perdoou. Eu estou fazendo a mesma coisa que Pedro. Eu estou negando a Jesus. Porque se eu creio que ele veio em carne, que ele morreu numa cruz, que ele ressuscitou, o amor e o perdão que ele tem sobre a minha vida é exatamente a manifestação que eu tenho que ter para a vida do Vinícius, pela vida do Caio, pela vida da Beth. Eu tenho que ter esse mesmo amor, esse mesmo perdão. Porque isso é acreditar na obra da cruz. Isso é viver a obra da cruz. Isso é negar a si mesmo e tomar a sua cruz. E Pedro não aguentou, querido. E quantas vezes o Danilo não aguentou? Quantas vezes o Danilo sucumbiu a si mesmo e se irou, e brigou, e esperneou e falou, eu não tenho nada a ver com esse Deus. Eu não concordo com o jeito que Jesus faz, querido. Quantas vezes isso vem no meu coração? Quantas vezes eu estou aqui brigando comigo mesmo por causa de fulano, ciclano, por causa da circunstância, por causa que o pastor passou e não orou por mim. Ah, pastor! Quantas vezes meu coração se rebelou, querido? Por isso que eu estou dizendo para você, querido. Pedro é o exemplo de viver Cristo, de ser uma ovelha no reino de Deus. Ele tinha características, ele tinha o pensamento, ele tinha todas as características de nós, irmãos. E às vezes vemos o milagre, às vezes fugimos do milagre, às vezes somos compreensivos com o que Jesus está falando, de vez em quando queremos abortar tudo, desistir de tudo e largar. E querido, quando Pedro negou a Jesus, ele viu Jesus na cruz, ele morreu, e logo em seguida, o próximo é quando ele vai ver o sepulcro, ele viu o sepulcro vazio. Querido, Pedro meio que ficou triste. E quantas vezes eu e você, estamos tristes, achando que o Senhor Jesus nos avalia pelas nossas falhas, por aquilo que a gente faz de errado, por aquilo que a gente não consegue alcançar. Quantas vezes a gente pensa que o Senhor Jesus, ele nos considera porque a minha obra é boa. Deixa eu dar uma notícia para você, querido. Não foi a obra de Pedro que fez ele discípulo. Foi o chamado do Senhor Jesus. Não sei se você entendeu. Não sei se você parou para pensar. Não foi a sua obra boa ou ruim que fez você estar sentado aqui. Foi o chamado de Cristo para a sua vida. Se exponha ao processo, querido. Se exponha ao processo, assim como Pedro se expôs ao processo. Ele deixou Jesus trabalhar na vida dele. Ele ainda teve uma vantagem. Ele ouviu da própria boca do Senhor Jesus. Tudo que eu estou falando, ele ouviu do Senhor Jesus. Nós aqui temos a igreja. Temos a palavra de Deus. E temos que crer nisso, querido. Essa é a nossa função. A nossa grande obrigação como cristão é crer na palavra de Deus. É crer na palavra de Deus. Querido, só que Pedro, antes de eu falar o último encontro, eu quero falar lá do final. Pedro, depois de passar todo o processo, Pedro de viver tudo que ele tinha que viver com Cristo, qual foi o resultado, querido? E aí eu queria chamar a sua atenção. Se você não está vivendo um resultado, e quando eu digo isso não é meta, não é nada de coach, querido. Eu queria que você parasse para pensar como está a sua vida depois de anos caminhando com Cristo. E Pedro fazendo tudo, algumas coisas certas, outras coisas erradas. Pedro assumiu a liderança da igreja. Você vê lá em Atos. Você lê Atos, praticamente você vai ver o protagonismo de Pedro
depois que Jesus morreu. Pedro curou as pessoas. A Bíblia fala que a sombra de Pedro curava, querido. Ele manifestou através do que ele creu sobre o poder de Deus. Ele enfrentou perseguição com coragem. Ele foi perseguido, querido. Pedro foi perseguido até o fim. Ele morreu, se eu não me engano, no Coliseu, e ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele não era digno de ser crucificado como o Senhor Jesus. Aquele que negou para não morrer, pediu para ser crucificado de ponta cabeça, querido. Porque ele não era digno de ser crucificado como o nosso Senhor. Isso é um dado histórico. Talvez você possa pesquisar e outras fontes diferentes, mas há um consenso que Pedro foi morto, crucificado de ponta cabeça, a pedido dele. Ele defendeu a visão da graça. E sabe, ele fez o primeiro concílio da igreja. Sabe o que é um concílio, querido? Quando senta a igreja para se reunir para falar sobre o que é regra da igreja, como funciona. Ele foi falar sobre se devia comer carne de porco. Ele estava lá, querido, ele estava participando. Por que eu estou dizendo isso, querido? Viver Cristo é resultar no trabalho em comunidade. Mas para isso, querido, Pedro teve que passar por um único processo. Depois que o Senhor Jesus ressuscitou, ele encontrou os discípulos meio perdidos na praia, voltaram a pescar. Então, acho que o pastor Fabinho já pregou sobre isso um tempo atrás. E Jesus, eles não reconheceram a princípio, jogaram lá a rede, pescaram um monte, depois eles foram lá comer com o Senhor Jesus. E a primeira coisa que o Senhor Jesus chega em Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? E querido, sabe o que eu penso sobre isso? Queria que você fechasse os olhos agora, por um segundinho. Imagine que o Senhor Jesus estivesse olhando para você. Imagine aquilo que você já fez de errado. Aquilo que parece que te desqualificou em ser cristão. Agora olhe para o Senhor Jesus, ele olhando para você: ei, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas. Cuide da igreja. Cuide da igreja. Cuide da igreja. Pode abrir os olhos, querido. Não sei se você conseguiu ver o Senhor Jesus olhando para você dizendo assim: ei, você me negou? Você fez isso? Você errou? Eu estou olhando para você e dizendo: apacenta, cuide da igreja, viva a igreja, seja a igreja. E sabe qual que é o mais legal? A resposta de Pedro não é a verdadeira. Porque Pedro chega um instante e ele fala assim: Senhor, o Senhor sabe se eu amo ou não. Querido, não é as pessoas que sabem se você ama a igreja ou não. Se você ama a igreja, se você cuida das ovelhas, ele sabe que você. E por causa disso, querido, ele foi cuidar da igreja em Jerusalém. Por causa disso, ele foi curar os coxos. Por causa disso, querido, ele foi viver o ministério que Jesus chamou ele para viver. Ele foi viver a vida que o Senhor Jesus chamou ele para viver. E, querido, quando eu falo isso, então eu preciso abrir uma igreja. Não, querido, não é isso. É viver Cristo lá fora, no seu dia a dia. Viver Cristo. Porque o Pedro era um pescador que foi chamado para aprender do Senhor Jesus por 3 anos. E para viver o resto da vida dele pregando as boas novas e a graça e o amor de Deus. Querido, passamos por um período como cristão de aprendizado, de crescer em conhecer Jesus. Mas tem que chegar um tempo que a gente tem que fazer como Pedro, viver Cristo de verdade. Viver Cristo além do aprendizado, viver Cristo além de uma sala de uma sala de aula. Porque o Senhor Jesus separou 12 homens, querido, 12 homens para ensinar, porque ele ia ficar por 3 anos na terra. E ele escolheu essas pessoas, não só essas pessoas, tá? A Bíblia fala que tinha pelo menos mais 70 discípulos em volta. A Bíblia fala que ele enviou 70 discípulos, então tinha mais pessoas que Jesus ensinava. E quando ele subiu aos céus, era em torno de 90. 90 pessoas quando ele subiu aos céus.
Então tinha 90 pessoas que estavam sendo ensinadas, que sabia que ia acontecer, que ele ia subir aos céus, que ele ia mandar o Consolador. Eu vou para a casa do meu pai, mas eu vou mandar um igual a mim. Querido, está passando do tempo de eu e você parar de viver a teoria de ser crente, de ser cristão. E Pedro viveu essa teoria porque Pedro pôde confrontar o Senhor Jesus, duvidar do Senhor Jesus, não acreditar, viver milagre, viver a glória de Deus. Ele pôde confrontar pessoas que não deveriam, ele pôde até questionar sobre perdão. Mas o dia que ele entendeu tudo isso, ele foi lá e curou um coxo e nunca falou, você aceita Jesus? Ele falou, eu estou te curando, eu não tenho nada, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Eu não tenho dinheiro, não é o dinheiro que é o importante. Pegou na mão do enfermo e levantou ele. Querido, sabe o que é isso? É dizer, olha, o que Jesus deixou para mim não foi o dinheiro, não foi as finanças. E Jesus tinha um ministério com dinheiro, querido. Pedro não era o dinheiro que moveu ele, não era o tanto que ele tinha de poder aquisitivo, não era a roupa que ele vestia. Ele falou assim, olha, de tudo que eu aprendi, eu vou te entregar agora. Levanta e anda, porque eu creio no poder de Deus, eu creio no Deus que me chamou. Eu creio na verdade, eu creio na palavra de Deus. Querido, e nessa noite, eu queria convidar o Ministério de Louvor para subir aqui. Nessa noite, querido, nessa noite, eu queria que, junto comigo, você agradecesse. Eu sei que parece uma palavra dura, querido, só que é para chamar a nossa atenção. É para dizer, é possível viver Cristo, mesmo com as nossas falhas, mesmo quando eu ainda não perdoei, mesmo que ainda eu não sei amar, mesmo ainda eu duvidando. Eu desejo ver a glória de Deus, eu desejo viver a glória de Deus. É possível, querido, é possível viver isso, é possível viver uma vida separada para Ele, mesmo que ainda as nossas atitudes não sejam plenas ainda, mesmo que o negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ainda não há uma realidade na sua vida, é possível viver. Pedro viveu, querido, Pedro viveu um dia após outro, viveu todos os dias para ele aprender a negar a si mesmo, aprender a negar a ele mesmo. E às vezes a gente olha para Pedro pensando que o Pedro era super. Não, querido, Pedro era eu e você andando com Jesus. Provavelmente eu e você teríamos a mesma atitude de Pedro. Ia duvidar de Jesus, queria ficar com o Senhor Jesus só para ele. Essa é a realidade da cruz, querido. Toma a sua cruz, arrependa-se e toma a sua cruz. É tempo de negar a si mesmo. E para negar a si mesmo, querido, é todo dia morrer um pouquinho para a sua vontade. É todo dia morrer um pouquinho para aquilo que você pensa que é certo. É viver a verdade que é Cristo Jesus. Viver a verdade que é a palavra de Deus. Querido, não é fácil perdoar. Não é fácil você dispensar aquilo do seu orgulho e falar assim, eu perdoo e vou viver com essa pessoa próximo de mim. Não é fácil, querido. Mas um Deus que é Deus do universo, olhou para a ofensa da humanidade e falou assim, eu perdoo esse povo que tanto pecou contra mim, que estava destinado para o inferno. Adão e Eva trouxe o pecado para o mundo, trouxe toda a maldição para o mundo, mas eu vou perdoar esse povo, eu vou dar o meu filho para esse povo. E ele deu, querido, ele deu o seu filho para todos nós aqui. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, querido. Eu e você estávamos indo para a morte, perecendo. Só que a gente fica uma utopia achando que de um dia para outro a gente vai ser transformado. É um pó de piripimpim que cai sobre nós e a gente vai ser totalmente santo, querido. Não é assim que funciona. E você sabe que não é. Quando você sai daqui para sua casa, você sabe que não é. Você sabe como você é na sua casa. Você sabe como você é por dentro. Não preciso dizer nada para você. Mas o que eu quero deixar, a notícia que eu quero te dar, o Senhor Jesus ama você e vai fazer parte da transformação da sua vida. Ele vai fazer parte de cada dia da sua vida. Fique em pé, querido. Ele vai te ajudar todos os dias. Ele vai te orientar, ele vai te conduzir, ele vai transformar a sua vida. Você não é mais o mesmo que foi ontem.
E amanhã, querido, você não vai ser mais o mesmo que é hoje. Você tem que crer que o Senhor Jesus está trabalhando na sua vida, assim como o Senhor Jesus trabalhou na vida de Pedro, todos os dias, durante 3 anos. Para ele viver, querido, uma vida, para ele viver uma vida de anunciar o Evangelho. E 12 homens, querido, 12 homens mudaram a história da humanidade. 12 homens que andaram com o Senhor Jesus, que se permitiram ser moldados, ser curados, ser transformados. Eles mudaram a humanidade, porque o Evangelho não chegou a você através do Senhor Jesus, chegou através de filhos de Deus, que abriram a sua boca e falaram do amor de Deus. Assim como Pedro, assim como João, assim como os outros discípulos, assim como Paulo pregou o Evangelho, levou o Evangelho para cada cidade, para cada tribo e nação. Ele transformou a humanidade, ele levou essa mensagem da cruz para todos, aquele que precisava, querido. E eu e você somos chamados para a mesma coisa. Morra para você, mas viva para Cristo. Morra para você, mas viva para Cristo. E saia e fala desse amor para as pessoas. Comece a declarar, comece a viver esse ministério que é ser filho de Deus. Tenha isso no seu coração, querido. Creia isso no seu coração. Não saia daqui, querido, sem agradecer por todos os dias Deus te permitir ser moldado, ser curado e transformado pela palavra de Deus. Não saia daqui levantando a sua voz para falar: obrigado, Jesus, porque eu era alguém violento, que eu era alguém viciado, que eu era alguém destinado ao inferno, mas o Senhor me amou e o Senhor está me curando, me transformando todos os dias. Eu não sou mais o mesmo. Cristo vive em mim. Cristo vive